Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos falar desse assunto hoje que é um pouco polêmico, porque assim, cada um tem uma maneira de criar o seu filho. Então, não existe um certo ou errado. Depende daquilo que você deseja que a tua criança, que o teu filho aprenda a maneira como você gostaria que ele vivesse. Mas não deixa de ser uma discussão boa, porque cada um tem o seu jeito e a gente sempre gosta de impor um pouco o nosso jeito para os outros, né? Então, ao invés de impor, a gente respeita. Então, aqui no Debate à Mesa, nós respeitamos todos os lados. Então, hoje você vai ouvir os lados das pessoas que criam os filhos de uma maneira diferente uma da outra. E também o tipo de comportamento, lembrando desse caso. Só para te esclarecer melhor, já falei sobre isso, mas quero que você veja essa reportagem que nós preparamos e depois nós já voltamos à nossa mesa com os nossos convidados para falar sobre esse assunto. Uma mulher com a vida aparentemente perfeita, bom casamento, filhos exemplares, ótimo emprego e etc. Acaba ficando estressada além do ponto com as obrigações domésticas. Até que ponto a perfeição é aceitável? Existe mãe perfeita? O que é ser uma boa mãe? Entre tantos julgamentos, a verdade é que existem uma série de boas maneiras e costumes impostas pela sociedade que se tornaram uma regra moral na criação dos filhos. Amamentar em locais públicos, não brigar com os filhos, lei da palmada, alimentar as crianças apenas com alimentos 100% naturais, orgânicos, livres de gorduras e açúcares, jamais dar refrigerantes ou doces. Qualquer atitude contrária já se torna um fato que estereotipa a mãe como um monstro cruel e negligente. No final da última semana, uma foto postada no Twitter levou a internet à loucura. Na imagem, uma mãe aparece usando o celular sentada em uma cadeira no saguão de um aeroporto, enquanto seu bebê, aparentemente com no máximo 3 meses, estava deitado sobre um pano ou uma fralda no chão. Na própria foto, que viralizou nas redes sociais, dá para ler: quem deixa o bebê no chão desse jeito? Não demorou até que o post fosse compartilhado pelo mundo inteiro. Internautas criticaram a cena à exaustão. Nesta segunda-feira, no entanto, o contexto por trás da história veio à tona quando a companhia Delta Airlines se responsabilizou pelo ocorrido. A empresa tem sido criticada por falhas operacionais e sofreu uma falha no sistema de informática, o que levou vários passageiros a enfrentar longas esperas. Uma das mais simbólicas acabou sendo a da norte-americana Molly Sensing. Ela chegou a ficar 5 dias aguardando o voo com a filha de 2 meses. Seu voo tinha sido reagendado para quinta-feira, mas cansada de esperar, ela trocou mensagens com os pais dela pelo celular, tentando organizar para que eles fossem buscá-las de carro. Ou seja, ela estava dormindo com a criança no chão, mas acordou antes e sentou para resolver o problema. Neste instante, a foto foi feita. Não muito distante, uma mãe foi criticada por amamentar sua filha em público. Um comentário de uma universitária de Campinas sobre a foto de uma mulher amamentando causou polêmica nas redes sociais. A imagem, que é antiga, mostra uma mãe andando de bicicleta com um dos seios de fora e uma menina sentada na cadeirinha mamando. No post, a universitária critica a amamentação em público e diz que ela mostra pobre fazendo pobrice. A postagem tinha mais de 12.600 compartilhamentos. Os comentários fizeram com que várias mães, inclusive famosas, publicassem suas fotos amamentando, acompanhadas da hashtag Pobreza Fazendo Pobrice. Será que precisa mesmo viver com tanta cobrança? No mundo conectado e cheio de informações, opiniões e manuais, não faltam motivos para que uma mãe sinta a cobrança para ser perfeita. O problema é que no meio de tantas regras e jeitos certos de fazer, existe a vida real e ela não é perfeita.
Você viu que o nosso caso mesmo de hoje teve mais de 12 mil compartilhamentos na internet, por quê? Justamente pelo fato de que as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, querendo, de qualquer maneira, opinar sobre a decisão alheia. Isso aí é do ser humano mesmo. A gente gosta mesmo de falar o que a gente acha. É uma coisa que o Wilson depois, que está aqui com a gente hoje, o Wilson Montiel, vai nos explicar melhor. Mas é um hábito do ser humano. A gente gosta mesmo de meter o bedelho em tudo que é história. Não adianta. Todo mundo é assim. Não adianta você falar para mim que você nunca quer saber da vida de ninguém. Não é saber da vida da pessoa, mas o assunto ali que tiver em voga, a gente sempre vai querer saber. E todo mundo tem uma opinião. E resolver o problema dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Muito mais do que resolver o nosso. Então é muito mais fácil você opinar quando o problema não está na tua casa. Mas a gente vai fazer de uma outra maneira aqui, porque nós temos duas mães, a Eliana Passarella está aqui hoje, a Eliana também já é avó. Claro que a filha dela cria os filhos de outra maneira, você não vai interferir diretamente, mas tenho certeza que como vó... Sim. Ah lá, vai. Como eu já ia falar que como vó ela metia o bedelho de vez em quando, mas não, já interfere mesmo. E a Drica, que está aqui com a gente hoje, a Drica Oliveira, ela é jornalista e ela é mais light. Na verdade, eu não acho que ela é mais light que a Eliana, eu acho que ela é o oposto da Eliana, entendeu? Ela tem uma outra visão na criação dos filhos. E daí, eu tenho o Wilson aqui hoje, que eu já falei para você, justamente para isso. Será que existe um comportamento ideal? Existe a mãe ideal, um comportamento padrão que a mãe tem que ter? E por que é o que eu vou querer que o Wilson fale com a gente, por que algumas mães são tão liberais e outras parece que são tão retrógradas, são tão sargento? Será que existe isso? Ou é a impressão da gente que está do lado de fora e que não tem filhos? Porque tudo que acontece quando você vai dar opinião em alguma coisa de filho que você não tem filho, a pessoa fala, mas você não tem filho, você não sabe o que é. Não, a gente não sabe o que é, mas a gente está vendo. Então, exatamente. Vem por aí mesmo. Não precisa ter filho para saber. Você não precisa ter filho para ter bom senso, né? Então, tem coisas que são, por exemplo, saltam os olhos, né? O que vocês acharam, Drica? Você que é mais light na criação dos filhos, você faria isso? Abriria uma fronha e deixaria teu filho no chão? Sendo que tem um banco ali do lado da criatura, né? Você faria isso? Olha, na verdade, quando a gente viu essa imagem pela primeira vez, eu achei um absurdo e falei, que absurdo uma mulher fazer isso e tal, e tá lá no celular. Mas a gente tem que saber que a internet, né, é um mundo que você... Uma terra de ninguém. Posta uma imagem e de repente você não sabe a real história por trás daquela foto. Depois, né... Então, primeiro você só tinha visto a imagem e você não sabia o que era. Aí eu falei, poxa, que chato, né, colocar. Eu abriria a minha mala. Primeiro que eu sou meio escandalosa, né, se acontecesse... Você não teria ficado 4 dias lá esperando... Não, mas de jeito nenhum. Eu daria um jeito, rodaria a baiana, iria... Nossa, eles iriam ter que dar um jeito, né? Mas eu com um bebê... De 3 meses. De 3 meses, eles iam ter que dar um jeito, porque tem um jeito, né, capricorniano de ser. A gente tem que ter, né? Mas depois a gente vendo a imagem e depois veio a notícia que ela ficou 4 dias dormindo com o bebê no chão do aeroporto e pedindo para a companhia aérea não se posicionou. Então, assim, ela dormiu com o bebê, ela acordou e foi tentar resolver no telefone. Então, por isso que o bebê estava lá. Então, tem uma justificativa plausível. Não podia estar na cadeira do lado? Então, aí tem uma série de coisas. O bebê numa cadeira de aeroporto, ele pode escorregar. É verdade, aquelas cadeiras depende. Eu não sei assim o contexto que aquela mãe na hora ela usou, porque eu acho assim, nenhuma mãe quer deixar o filho no chão sujo para pegar uma bactéria, para pegar né, uma doença. Nenhuma mãe decente faria isso, eu não faria também. Mas tem um contexto. Então, se existe uma explicação, né, para toda, ela pode falar melhor que eu, né, para tudo ter, como é que é? Tem um argumento, tem uma causa. Para toda ação tem uma reação. Para toda ação tem uma reação, entendeu? Então a gente tem que saber também o que levou aquela mãe a fazer aquilo. De repente ela levantou rápido, estava tentando resolver e alguém o cara flagrou e na hora. Foi o suficiente. Eu acho que esse a internet é um assunto, isso. Esse é um assunto que tem a ver mais com o que estava dizendo aquele lá no início, né? O homem, o ser humano tem muito hábito de dar pitaco na vida Exatamente. do outro, fofocar, da natureza do Homo sapiens, vamos dizer assim, né? Esse é um assunto, né? Mesmo porque é bem colocado. Você, como jornalista, viu lá que alguém tirou a foto e concluiu equivocadamente. Né? Mas a gente sabe que hoje existe uma maneira toda diferente de criar filhos. Isso é uma coisa que a gente percebe que
Ter filho é existe sempre complicado. uma liberdade maior hoje do que existia, não vou nem falar antigamente, do que existia 20 anos atrás. O que você acha, Eliana? Você acha que as mães mudaram? Eu acho que as mães mudaram. Aliás para melhor ou para pior? Para mim, para pior. A família mudou, né? A família mudou como um todo. Houve uma expansão da família desde da primeira revolução tecnológica, onde, primeiro que lá com 60 anos, até 1990, com 60, 70 anos, o cara já era velho, tá? Para falecer. Hoje em dia o cara vivia até uns 90, 100 e tanto. Então, com a engenharia hospitalar e a nutrição, consciência, as avós começaram a ter muito mais o papel de participação na vida dos netos, coisa que antes era como fosse uma obrigação, uma cobrança para com a filha, né? Que ela criasse adequadamente. Essa cobrança ainda existe. Vejo aí conversando com minha colega, é natural. É natural. Mas existe um espaço maior para que aquela criança seja criada num continente, né? Tem a psicologia, tem um cara chamado Winnicott. O Winnicott, ele diz o seguinte, que a criança, ela estava no útero, né? Aquela história toda, é um ambiente hermético, nem gravidade tinha direito. A própria temperatura é a mesma, não tem que se alimentar, não tem que ir no banheiro. De repente ela sai de lá, uma batalha danada, e dali para frente é só limite que vai ser posto para a criança. Quanto mais a mãe consegue ser continente, oferecer suporte para aquela criança se sentir acolhida, bem alimentada, cuidada, inclusive com limite, não pode brincar aqui não. Aí a criança, beleza, tem alguém cuidando de mim. Existe nesse amparo, nesse continente, a possibilidade da criança se sentir amada, respeitar melhor as regras. Mas tem mãe, exatamente, tem mãe que deixa brincando ali, brincando lá. Quanto menos tempo passar com o filho, acredito eu. Essa mãe é você, Dri? Você é mais light? Eu sou uma mãe liberal, eu sou uma mãe light em vários aspectos. Os meus Quantos filhos, anos tem seus filhos? Eu tenho um de 10 e tenho um de 14. Quando eles eram mais novos, porque hoje eu vejo assim, amigas minhas, né, que a maioria das minhas amigas hoje já tem filhos, dizendo assim, não, crianças tem que deixar livre, tá, tem que sujar mesmo, tem que aprender a lidar com as situações. Veja bem que eu não tenho filho, mas olhando eu acho que uma criança de 4 anos, 5 anos, 10 anos, não precisa começar a aprender a lidar com as situações, porque ela tem a vida inteira para lidar com um monte de situação. Precisa, Keila, sabe por quê? A criança, quando é pequena, ela tem o desenvolvimento motor. A mãe que mantém a criança muito no colo... Não, mas eu digo os problemas de adulto. Por exemplo, o namorado. Sabe? Hoje as meninas têm... Se bobear, é menino que você tem? Tenho 2 meninos. Se bobear, eles já estão falando que estão namorando. Eles têm 10 anos. Então, eu acho que parece que antecipou tudo e as mães ficaram muito modernas. Eu acho. Por exemplo, eu tenho uma amiga que... O filho dela tem 12 anos, estava namorando com uma menina e a mãe da menina ligou para ela e falou, olha, fulana, tá chegando o dia dos namorados. O que a minha filha vai comprar para o teu filho? A menina tem 12, a menina tinha 11 e o menino 12. Então, assim, não, nós vamos levar... Será que eles querem jantar fora? A gente leva no shopping, fica esperando no shopping. A minha amiga começou a desesperar. Olha, você já está ensinando o seu filho como que faz para usar camisinha? O menino tinha, agora não, que ele tem 13, 14, a diferença, né? Mas ele tinha 12 anos de idade e a mãe da menina ligou e falou, olha, porque eu não quero saber de confusão aqui na minha casa, hein? A minha filha é muito nova, a minha filha, que ela está dizendo, tinha 11 anos. Olha, eu não sou liberal esse ponto. Você não é liberal assim não, né, Dri? Não, tem uma coisa assim, eu sou liberal na parte de aprendizado, totalmente liberal. Ah, tá. Meus filhos começaram a mexer no computador com 2 anos de idade, porque assim, eu trabalho muito com computador, o pai também trabalhava, cada um tinha uma estação de trabalho. E aí acabou dando um computador Mas daí você controla o que eles estão vendo, não é aberto Hoje total? Eu não controlo mais, porque eu ensinei, exatamente, assim, quando chega, eu ensinei, eu dou total liberdade. Quando chega alguém no Facebook, por exemplo, pro meu filho de 10 anos e quer adicionar, ele fala, mãe, olha aqui, eu não conheço. Ele me chama, ele me mostra. Maior também, eu tenho a senha deles, eu deixo totalmente livre. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu faço a mesma coisa. Mas você tem a senha? Eu tenho a senha, mas eles deixam aberto, eu não, entendeu? Eu sou liberal, eles podem dormir tarde, sábado e domingo, porque eles jogam em então rede. Você não é tão liberal assim. Não, mas não é assim, liberal o suficiente, né? Porque essa geração Z, inclusive, não dá para que a época se adapte a nós. Mas é que liberal para mim é esse que eu falei. Liberal, para mim o liberal é o que eu falei, não tá né, nem aí. Da mãe chegar e falar, minha filha de 11 anos
sequer. Não, mas é inevitável que com essa existência de tecnologias como tablet, YouTube e outras relações de mídias sociais, as crianças hoje têm um acesso à informação muito mais acelerado do que na época dos 1980, 90, né? Diz aí que até 1970, 80, era a geração Born, que era aquela geração que estava começando, tinha nascido no processo industrial, estava começando a primeira revolução tecnológica, não sei se vocês lembram, naquela época não tinha datilografia. Aí veio a geração X, que é a minha geração, que é aquela geração que já acompanhou a mudança da produtividade, né? Sabe o que é processo e viu entrando as tecnologias de desenvolvimento como web, etc. e tal. Aí veio a geração Y, que já nasceu dentro da web, mas conhece um pouco de processo, entende um pouco mesmo assim pode ser 10 coisas, então não é nada. Já essa geração Z, que é a geração de 10 anos para baixo, amigas, seja que Deus realmente quiser. Não é que seja Deus quiser. Se prepare para ter uma geração que vai ter acesso a vídeos que você na tua época não teve. Ela já vê coisas lá a respeito de sexualidade, a respeito de drogas. Então, mas eu tenho um pouco de medo disso, porque... E aí então a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Não é ser libertário, não. Libertário é uma coisa. Outra coisa é oferecer a exposição e acompanhar, com o que minha amiga faz. Ser libertário é dar o laissez-faire. Exatamente. Não é ser libertário. Deus dará. É deixar a exposição acontecer, não privar da exposição. Porque senão alguém vai mostrar de uma outra forma no outro lugar, né? Esse é o grande problema, que é o pior. Eu tenho amigas que não deixam assistir novela, que não deixam assistir jornal, até hoje. E falam pra mim, não deixe, acabou. Não, meus filhos assistem todos os telejornais que eles quiserem. Aliás, o menor de 10 anos fala, vai começar o Jornal Nacional, ele adora. E eu deixo ver, e ele pergunta e eu respondo. Teve situações e novelas que eu expliquei, eu vou... Assim, eu me considero uma mãe liberal porque eu ensino tudo, sabe? O que eles me perguntarem, eu vou lá e falo. É lógico que eu boto limites, mas em horário para dormir, mas na eu não boto idade muito. dos seus filhos, Cris, eu acho razoável que eles tenham acesso a tudo. Agora, tem mães que dão acesso a tudo com 4 anos, 5 anos de idade. Tem mãe que larga, né? Por exemplo, uma coisa que, enfim, eu não vou dizer o santo porque senão vai ficar meio esquisito. Mas já chegou o caso para mim em que a criança foi dormir na casa da amiguinha, cujo pai via vídeo pornográfico. Nossa. Criança que você fala, criança, né? Criança. 7 anos de idade, 8 anos de idade. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, aí chega a criança na sua casa... mas a criança viu? Sim. Por quê? Porque ele deixava... Não que ele tenha mostrado. Ele deixa exposto. Deixa lá. Né? Na época do videocassete, enfim, sei lá... Enfim, não sei. Deixou lá. A filha dele mostrou para outra criança que foi dormir lá porque era coleguinha de escola e tal. Não dá. Não dá, né, Wilson? Não dá. Olha, a descoberta da sexualidade é um processo que... Mas isso não é só sexualidade. Mas, a mesma coisa, vou te explicar uma coisa. É que eu não consigo expor meu ponto de vista, só queria te falar o que eu estou pensando. A descoberta da sexualidade é assim, ó. Ela já acontecia naquela época eu não estou falando de sexualidade. Nesse caso aí da exposição da sexualidade para a criança, né? Não era esse a coisa que o cara fez equivocado? Na minha casa, sempre teve arma e sempre teve processos onde as pessoas apareciam absolutamente decapitadas, mortas, esfaqueadas, estupradas, do jeito que você quisesse. Os meus filhos nunca, para todos os gostos, nunca ninguém abriu um processo no meu escritório da minha casa. Nunca ninguém mexeu na minha arma. Hoje eu estou falando de filhos de 36 e 33 anos. Por quê? Porque foi colocado um limite desde o início. É assim, olha, esta é a minha profissão. Este é o meu trabalho. Não pegue aqui, não mexa. Então, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando no geral. Quando você coloca um limite claro, específico, você tem que conviver com outro que não coloca limite. E aí eu acho que entra o conflito. Porque existem pais que não veem absolutamente nada. Que é o que acontece com essa minha amiga que eu falei, que ela impõe limite para eu vou te dar um exemplo. E não impõe festa de 15 anos esse hoje. Caso à parte aí Ser liberal é diferente de criar, ser uma mãe que larga os filhos. Ser libertário é uma coisa. Exatamente. Eu acredito nisso. Eu quero reforçar que eu não acho que o negócio é ser libertário. Mas
como cada um cria seus filhos é uma questão de etnia, de cultura. Sim, claro. Então você vai ter lá... Mas daí você tem que respeitar o outro, né, Wilson? Você veja bem, seus filhos têm amigos. Como acontece num caso como esse, que é o que a gente está falando agora, tem amiguinhos. Você cria daquela maneira, porque as crianças são muito mais influenciáveis, que é o que você falou. A criança já vai crescendo ela vai aprendendo à medida que ela vai crescendo. Então você vê aquilo ali, eu imagino que para a criança é difícil entender por que na casa do colega dela é assim, tem aquele monte de gente pelada e na casa dela não tem. Ah, não, nesse caso grotesco, com certeza. Inclusive a doutora está correta de esconder os processos com cabeça decapitada. Não. É assim, ou ó, falar, não mexe. Mas fora os casos grotescos, né? A respeito da criação dos pais em geral, fora casos grotescos. Cada um tem a sua cultura, a sua etnia. Sem e dúvida. deve ter. Inclusive... Mas isso não influencia? Você não recebe crianças lá com problemas, com transtornos, com desvio de personalidade, porque são crianças diferentes que muitas vezes agem no mesmo meio. Claro que recebemos, mas a abordagem é sistêmica. A gente olha a família envolvida com aquela criação, tá? Então, vamos pegar esse caso grotesco como exemplo, doutora, que eu nem sei o que aconteceu. Então você vai lá perceber que esse pai não tinha a responsabilidade devida para lidar com crianças. Ele pode ver quanto filme pornográfico ele quiser ver, é direito dele. Agora, desde que os filhos não tenham essa exposição. Então, como fazer para colocar esse limite, essa regra? Então, parecia uma coisa normal na família, entendeu? Quando chega na outra, assim, mas como é que é isso? Aí a mãe foi reclamar no Ministério Público, como é que... Entendeu? Tá errado. Não, com assédio sexual. Em nenhuma família vai ser normal mostrar filme para crianças de 4, 5 anos, né? Mas nesse caso, como colocar o limite? Pode ser como a doutora colocou com os filhos dela. Falou, não, aqui você não mexe. É isso aí. Ou então pode ser assim, fechando a porta do quarto e não deixando entrar dentro do quarto. Cada família tem sua cultura, sua etnia. E o limite são os pais têm que colocar, os pais têm que aprender a colocar limite, doutora, sobre essa lei da palmada aí, que a gente estava pensando sobre o assunto aqui, ser mãe. Eu já teria sido processada umas 20 vezes. Porque é exatamente isso. Só no tranco. Como é que, e sobre isso, inclusive, a sexualidade. Não é porque você vai estar falando com o teu filho sobre ser homossexual, sobre questões relativas a gênero de sexualidade, que seu filho vai virar um homossexual. Não. Muito pelo contrário. Mas você tem que colocar o respeito para todos, né? De forma respeitosa. Isso. Todos os gêneros. Uma coisa que eu trabalho muito na minha casa, muito, é o respeito à mulher. Eu tenho 2 filhos, eles vão respeitar as mulheres. Isso eu ponho um limite. Isso eu sou uma mãe muito chata. E todas deveriam colocar. Não tem essa de 2 namoradas, não tem essa de jogar a toalha molhada em cima da cama, não tem essa de não dar descarga. Fala, um dia você vai casar, você vai... Eu já, entendeu? Bater em mulher, tudo relacionado ao feminismo, vamos respeito à mulher, não é nem feminismo, né? Mas que hoje dizem, né? Eu acho que os homens são machistas e agridem suas mulheres porque as mães também não ensinaram. Não é culpa da mãe, 100%. Mas a responsabilidade é nossa. Aquilo que você vê, a gente é fruto. É aquela história de que o fruto não cai muito longe da árvore. Exatamente. Mas aí vamos tirar a responsabilidade da mãe mais uma vez, meninas. Olha vocês aí. Não. Vocês são mães. Doutora, você é linha dura, já vi. É linha dura. Não pode, vamos devagar. Ainda mais nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, pela manhã. Então, minha mulher também é jornalista e ela estava saindo correndo, tarará. E meu filho ia na natação 8h30. E enquanto ela estava tomando banho, tiriri, eu lá trocando ele na sala, assistindo televisão, não sei o quê. Ele fazendo uma manha, daqui a pouco ele queria que eu levasse. Ele falou, não dá para te levar, amiga, eu tenho que tomar banho. Daí eu falei, não, mas eu quero que você me leve. Não, enquanto eu estava aqui brincando com você, a mamãe arrumou o cabelo, passou maquiagem, escovou o dente, passou creme. A mãe começou a falar um monte de coisa que mulher faz. Daí ela falou assim, ué, mas o marido também, você não é pai, você também não tem que cuidar? Eu falei, tenho. Sem dúvida. Quando você está criando dessa maneira, você não está pensando no feminismo necessariamente. Você está pensando em criar um cara digno. Inclusive, vai ser bom para ele, que vai pegar uma mulher bacana e vai saber ter uma família só por resto da existência, que isso aí não tem preço. Exatamente. Então, às vezes nessas circunstâncias em que a criança é agressiva, etc e tal, por que eu indico a abordagem sistêmica? Que a criança é catalisador de uma circunstância familiar. E olha, então, para finalizar, porque eu tenho que finalizar, vou começar finalizando por você, porque cada um vai falar. O que a mãe
tem que fazer para ser uma boa mãe nos dias de hoje? O que é ser uma boa mãe no dia de hoje? Ser uma boa mãe é você ser continente o suficiente para o seu filho e saber que você vai errar, vão te criticar, você estará ao mesmo tempo que te criticam e que você errou, acertando ao lado do teu filho. Essa criação aí da infância dura no mínimo até uns 20 e tantos anos hoje em dia. 33. 30 e trololó, 30 e trololó. Não, se fez bem feitinho, até uns 30 já tá de pé. Então você tem que ter cabeça, porque adianta você se fez ficar mal escutando... feitinho, vai ser a vida inteira, Imagina isso, se a sua né, mãe doutor? tá escutando a crítica aí Poxa, não dá, né? Então a gente tem que saber que mesmo errando, ser mãe não é para qualquer um. Olha, isso é perfeito, hein, Isso é Drica? perfeito, O que você acha, Drica? Olha, é assim, eu tinha muito medo de ter filho, eu sempre achei, sempre fui uma achava pessoa... que não ia dar conta? Achava. Eu sempre fui ligada no 220, ficava, né, trabalhava pra caramba, e achava que ia perder o filho no supermercado, sempre achei. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei em pânico, falei, gente, tô grávida, como é que eu vou fazer, né, pra trabalhar e ter filho? Enfim, dei conta de um, tanto é, né, gostei que tive outro, adoro meninos e tal. Mas ser uma boa mãe, a gente não pode julgar, porque para mim o que é ser uma boa mãe pode não ser para ela, entendeu? Mas para você o que é? Para mim o que sabe, é educá-los para que eles respeitem o ser humano, seja ele gay, seja ele mulher, seja ele homem, seja ele negro, japonês, para que ele saiba conviver em sociedade quando ele crescer, para que ele não apanhe da sociedade, entendeu? Tipo, a mãe e o pai, eu acho que a gente tem que dar essa base para que ele saiba, né, lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Ele não pode ser uma pessoa totalmente livre, achar que pode mandar no chefe, bater no professor, sabe? Porque hoje tem um monte de criança que ser uma chega... pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Mas também a gente tem que ter aquela coisa, sabe? Você também tem que dar um espaço para que ele seja responsável pelas ações. Então aí vai um pouco de liberdade que a gente também tem que dar. Condicionada, liberdade condicionada. Uma liberdade para ver até onde ele vai, entendeu? Nessa parte eu sou bem assim, uma mãe moderninha e tal. Obrigada, viu, pela tua participação. Imagina. Adorei, porque cada um tem uma maneira de ver. Como que é o teu site mesmo? Eu adoro aquele site. Chama-se façapsicoterapia.com.br. Então nós somos um grupo de psicólogos que a gente leva a psicoterapia clínica para dentro da empresa, né? Então quem tem uma empresa e quer... É muito legal, você entra no site do Wilson, porque é muito legal, até para você que precisa mesmo de uma consulta, são vários profissionais que se uniram, então o custo acaba sendo mais acessível. É totalmente então, zero, porque legal. a gente atende através de convênio, então a empresa não tem custo nenhum e o funcionário, ou quem na verdade de fato necessita, vai poder, através do convênio, sem nenhum gasto, trabalhar aquela dificuldade, aquele autoconhecimento. Wilson, adorei, viu, tua Obrigado, participação. eu agradeço Obrigada. mais uma vez. Eliana, o que é uma boa mãe? Eu acho que ser uma boa mãe, primeiro é saber ser mãe, né? Porque o que tem de mãe que não sabe ser mãe é uma coisa, é uma loucura. Eu acho que é assim, é não deixar o outro solto no mundo. Eu sou absolutamente liberal, mas a hora que a coisa tem que ser cortada e tem que dizer, no meu modo de ver, né? O que está certo, o que está errado, eu não tenho o menor pudor em ir lá na frente de quem quer que seja, ela vai fazer direito, porque senão agora vai acontecer isso ou aquilo. Eu já dou a resposta. Eu acho que ser uma boa mãe é o mesmo que ser um bom pai. É você não abandonar seus filhos. Boa. Em nenhuma Com situação. certeza. Nenhuma situação. Com certeza. Estejam corretos, estejam errados. Obrigada, viu, Liz? Sabe que por quê? agradeço. Porque quando você não abandona, você também não é abandonado. Verdade. O que nós temos visto hoje, o fruto não é dos maus tratos, mas é do mau cuidado. Sabe, de você deixar todo mundo ao Deus dará, ai, seja o que Deus quiser, porque Deus cuida, porque hoje eles amadurecem rápido, eles sabem o que fazem. Anomia, a gente tem visto uma geração drogada, com um número de drogados cada vez maior, com os pais coniventes com a droga, com as drogas mais leves, como a bebida e a maconha, porque, pelo menos eles estão só fumando, ou só bebendo, ou só usando maconha, porque hoje em dia está muito pior. Então, à medida que você vai se tornando conivente, você vai vendo os resultados daquilo que a gente chama de fim do mundo. Porque você tem uma criança e um adulto que respeita os outros quando você ensina, porque ninguém nasce sabendo. Verdade. A gente não nasce sabendo nada, nem trabalhar, nem andar, a gente aprende até a andar. Então, o que você precisa saber, todos nós nascemos para ser pais ou mães, porque Deus nos fez para a procriação, para a